No início dos tempos, quando o mundo era jovem e cheio de possibilidades, Deus criou um paraíso perfeito chamado Jardim do Éden. Era um lugar de beleza indescritível, onde a harmonia reinava suprema. Imagine um jardim vasto e exuberante, banhado pela suave luz dourada de um sol eterno. Cascatas cristalinas desciam por encostas verdejantes, alimentando rios serenos que serpenteavam entre prados floridos. Árvores majestosas se erguiam em direção ao céu, seus galhos carregados de frutos suculentos de todas as cores e formas imagináveis. O ar era perfumado com o aroma doce de milhares de flores, suas pétalas dançando suavemente na brisa. Borboletas de asas iridescentes flutuavam de flor em flor, enquanto pássaros de plumagem brilhante entoavam melodias celestiais. Neste paraíso, leões repousavam pacificamente ao lado de cordeiros, e cervos graciosos vagavam sem medo. Cada criatura vivia em perfeita harmonia com as outras, livre do medo ou da necessidade de caçar. Este era o Jardim do Éden, um reflexo da perfeição divina, criado com amor e cuidado meticuloso. Era um mundo de maravilhas sem fim, esperando para ser explorado e apreciado. E foi neste cenário extraordinário que a história da humanidade estava prestes a começar. Com o paraíso preparado, Deus decidiu que era hora de criar um guardião para este magnífico jardim. Com carinho e propósito, ele moldou o primeiro homem da terra, soprando vida em suas narinas. Adão abriu os olhos pela primeira vez, piscando diante da luz dourada que filtrava através das folhas acima. Ele se ergueu lentamente, seus músculos se movendo com uma graça recém-descoberta. Seus olhos, cheios de inocência e curiosidade, percorreram o mundo ao seu redor, maravilhados com cada detalhe. O primeiro homem deu seus primeiros passos hesitantes, seus pés descalços, sentindo a grama macia sob eles. Cada sensação era nova e fascinante. O calor do sol em sua pele, a brisa suave acariciando seu rosto, os aromas intoxicantes das flores e frutas. Ao seu redor, os animais do jardim se aproximaram com curiosidade gentil. Pássaros coloridos pousaram em seus ombros e um pequeno coelho roçou contra sua perna. Adão estendeu a mão, tocando suavemente o pelo macio do coelho. Um sorriso de pura alegria iluminando seu rosto. Deus falou então, sua voz ressoando através do jardim como um trovão gentil. Adão, meu filho, este paraíso é seu para cuidar e desfrutar. Dê nomes a todas as criaturas e cuide deste jardim. Com um coração cheio de gratidão e propósito, Adão começou a explorar seu novo lar. Cada descoberta trazia uma nova maravilha. Cada criatura, um novo amigo. O Jardim do Éden era perfeito. E Adão era seu guardião, vivendo em harmonia com toda a criação e em comunhão com seu Criador. Embora Adão estivesse rodeado pela beleza do Éden e pela companhia dos animais, Deus percebeu que algo faltava. Não é bom que o homem esteja só. Ele declarou, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Enquanto ele dormia, o Criador realizou seu trabalho mais delicado. De uma costela de Adão, com cuidado e amor infinitos, Deus formou um novo ser, a primeira mulher. Quando Adão despertou, seus olhos se abriram para uma visão que o deixou sem fôlego. Diante dele estava Eva, uma criatura de beleza incomparável. Seus longos cabelos ondulados emolduravam um rosto de graça e gentileza. Seus olhos brilhavam com inteligência e curiosidade. Eva olhou ao redor, maravilhada, seus olhos absorvendo as cores vibrantes e a luz dourada do jardim. Então, seu olhar encontrou o de Adão. Naquele momento, uma conexão profunda e instantânea se formou entre eles. Adão, com um sorriso radiante, estendeu a mão para Eva. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele exclamou com alegria. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tirada. E juntos eles começaram a explorar o jardim. Borboletas multicoloridas dançavam ao redor deles. E pássaros cantavam melodias de boas-vindas. A cada nova descoberta, seus olhares se encontravam, compartilhando o deleite e a admiração, vestidos com roupas simples feitas de folhas, que mais pareciam
adornos naturais do que coberturas. Adão e Eva caminhavam pelo Éden. Sua inocência e alegria eram palpáveis, refletindo a perfeição do mundo ao seu redor. Deus observava com aprovação suas duas criações mais preciosas. O jardim, que já era um paraíso, agora estava completo. Adão tinha sua companheira, Eva tinha seu parceiro, e juntos eles viviam em harmonia perfeita, cuidando da criação de Deus e desfrutando de sua presença. No coração do jardim do Éden, em meio à abundância e beleza que o cercava, erguia-se uma árvore diferente de todas as outras. Esta era a árvore do conhecimento do bem e do mal, um enigma vivo plantado pelas mãos do próprio Criador, majestosa e imponente. A árvore se destacava no centro do jardim. Seu tronco era robusto e antigo, com casca entrelaçada que parecia contar histórias de eras passadas. Seus galhos se estendiam para o céu como braços abertos, cada um carregado de folhas vibrantes que sussurravam segredos ao vento. Mas o que verdadeiramente distinguia esta árvore eram seus frutos. Pendurados em cachos tentadores, brilhavam frutos de um vermelho profundo e rico. Sua pele lisa refletia a luz do sol, criando um brilho quase sobrenatural. Eram irresistivelmente belos, exalando um aroma doce e sedutor que pairava no ar. Deus havia dado a Adão e Eva liberdade para desfrutar de tudo no jardim, com uma única exceção. Sua voz ressoou clara e firme. De toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerão, porque no dia em que dela comerem, certamente vocês morrerão. A proibição pairava no ar como uma névoa sutil, adicionando um elemento de mistério e tentação ao paraíso perfeito. A árvore estava lá, sempre presente, um lembrete constante da confiança que Deus depositava em suas criações e do livre-arbítrio que lhes havia concedido. Adão e Eva frequentemente passavam pela árvore em suas caminhadas pelo jardim. Às vezes, seus olhares se demoravam nos frutos proibidos, uma curiosidade inata brilhando em seus olhos. Mas, até então, a ordem de Deus era suficiente e eles continuavam seu caminho, satisfeitos com as inúmeras outras maravilhas do Éden. O que eles não percebiam era a presença sutil de outro ser, enrolada nos galhos mais baixos da árvore, quase invisível entre as folhas. Estava uma serpente. Seus olhos brilhantes observavam o casal, aguardando o momento perfeito para fazer sua jogada. Em um dia que parecia não diferir dos outros no eterno verão do Éden, Eva encontrou-se sozinha, perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi então que a serpente fez sua aparição. Deslizando graciosamente de um galho mais baixo, ela se revelou a Eva. "Olá, Eva!" sibilou a serpente, sua voz suave como seda. "Por que você não come do fruto desta magnífica árvore?" Eva, surpresa por ouvir um animal falar, respondeu hesitante: "Deus nos disse para não comer ou tocar o fruto desta árvore, ou morreremos." A serpente deixou escapar uma risada baixa e melodiosa. "Morrer? Ah, minha querida, você não vai morrer. Deus sabe que no dia em que comerem deste fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal." As palavras da serpente dançavam na mente de Eva. A serpente continuou, sua voz um sussurro sedutor. "Pense, Eva, conhecimento, sabedoria, o poder de discernir entre o bem e o mal. Tudo isso pode ser seu com apenas uma mordida." Eva sentia seu coração acelerar. Sua mão tremia levemente enquanto se estendia em direção ao fruto. A voz de Deus ecoava distante em sua memória, mas as palavras da serpente soavam mais altas, mais convincentes. O jardim ao redor parecia ter ficado em silêncio, como se toda a criação prendesse a respiração. Eva estava à beira de uma decisão que mudaria o curso da história para sempre. Seus dedos tocaram a pele lisa do fruto. Era quente ao toque, como se pulsasse com vida própria. Eva hesitou por um momento final, seu olhar alternando entre o fruto tentador e os olhos brilhantes da serpente. Com um movimento suave, Eva colheu o fruto da árvore. Seu aroma intensificou-se, envolvendo-a como um véu sedutor. Ela hesitou por um breve momento, antes de levar o fruto aos lábios e dar uma mordida.
O sabor era mais doce e mais intenso do que qualquer coisa que já havia provado. Nesse instante, algo mudou. Uma onda de sensações percorreu seu corpo e ela sentiu como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos. O mundo ao seu redor parecia diferente, mais nítido, mais complexo. Eva voltou-se para Adão, que havia se aproximado sem que ela percebesse. Seus olhos se encontraram e neles ela viu um reflexo de sua própria transformação. Sem dizer uma palavra, ela ofereceu o fruto a ele. Adão, vendo a mudança em Eva e movido por amor e curiosidade, aceitou o fruto e também o provou. No momento em que o sabor tocou sua língua, a mesma onda de consciência o envolveu. De repente, o paraíso ao redor deles parecia ter perdido um pouco de seu brilho. Pela primeira vez, sentiram o peso do conhecimento que haviam adquirido. Olharam um para o outro e uma nova consciência os atingiu. Perceberam sua nudez e, pela primeira vez, sentiram vergonha. Apressadamente, começaram a colher folhas maiores para se cobrirem, suas mãos tremendo levemente com a novidade da tarefa. O som de passos se aproximando fez com que seus corações disparassem. Era Deus, caminhando pelo jardim na brisa do dia. O medo, uma emoção até então desconhecida, tomou conta deles. Trocaram olhares de pânico e correram para se esconder entre as árvores. Ao seu redor, o jardim parecia responder à sua transgressão. As flores pareciam murchar ligeiramente. As cores do céu escureceram. Os animais, que antes se aproximavam sem medo, agora se afastavam cautelosamente. Adão e Eva se encolheram atrás de uma moita, seus corpos tremendo não de frio, mas de uma nova e terrível emoção: culpa. Eles haviam desobedecido ao único comando de Deus e agora entendiam plenamente o significado de suas ações. A voz de Deus ecoou pelo jardim. Adão, onde está você? A pergunta pairou no ar, carregada de tristeza e decepção. O paraíso que conheciam estava prestes a mudar para sempre. O julgamento de Deus havia sido pronunciado. A serpente foi amaldiçoada, condenada a rastejar sobre seu ventre. Eva recebeu a sentença de dor no parto e submissão ao marido. Adão foi condenado a trabalhar arduamente a terra para sobreviver, mas a consequência mais dolorosa estava por vir. Com pesar em sua voz, Deus declarou: o homem agora conhece o bem e o mal. Não podemos permitir que ele estenda a mão e coma também da árvore da vida, vivendo para sempre neste estado. Um silêncio pesado caiu sobre o Éden. Adão e Eva, ainda tremendo sob o peso de sua nova realidade, olharam um para o outro com uma mistura de medo e arrependimento. O paraíso que conheciam estava prestes a se tornar apenas uma memória. No horizonte, o céu começou a mudar. As cores vibrantes do eterno verão do Éden deram lugar a tons alaranjados e púrpuras de um pôr-do-sol melancólico. Era como se o próprio jardim chorasse a partida de seus guardiões. Então, no limite do jardim, uma luz brilhante começou a se formar. Cresceu em intensidade até se tornar um portal resplandecente, pulsando com energia divina. Ao lado dele, materializado como um guardião celestial, estava um anjo. Suas asas, enormes e majestosas, refletiam a luz do portal. Em sua mão, uma espada flamejante cintilava, seu fogo dançando com um propósito sagrado. Com corações pesados, Adão e Eva deram seus primeiros passos em direção ao portal. Olharam uma última vez para o paraíso, que haviam chamado de lar. As árvores pareciam se curvar em uma despedida silenciosa. As flores inclinavam suas pétalas como se em luto. Ao se aproximarem do anjo, puderam sentir o calor de sua espada flamejante. Seus olhos, embora compassivos, eram firmes em seu dever. Não havia volta, mão na mão. Adão e Eva atravessaram o portal. A luz os envolveu por um momento, cegando-os temporariamente. Quando seus olhos se ajustaram, viram-se em um mundo novo e desconhecido. Assim, de mãos dadas, os primeiros humanos deram seus primeiros passos para fora do paraíso. A história de Adão e Eva tornou-se uma lição eterna sobre tentação, escolha e as consequências de nossas ações.